Nós vamos estudar o Evangelho de Mateus, como temos feito, agora no capítulo 6. Portanto, abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Como nós estamos estudando sequencialmente o texto bíblico, hoje coube a misericórdia, a graça e a expansão do Evangelho chegarmos no capítulo 6. Queremos expandir a mensagem do Evangelho, propalando todos os ensinamentos do Senhor. E nós vamos então ler do verso 1 ao verso de número 4. Diz assim o texto bíblico, Evangelho de Mateus, capítulo 6, do verso 1 ao verso de número 4. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Meus amados irmãos, como os que estão conosco sistematicamente sabem, nós estamos estudando sequencialmente o Evangelho de Mateus. E esse texto é um texto um tanto quanto esquecido, porque na pregação, nos ensinos, porque não é algo muito próprio e muito comum da cristandade hoje falar sobre dar esmolas. Mas o interessante de pregarmos sequencialmente é porque nós encaramos todo o desígnio de Deus para a vida cristã dentro da adequação que nós precisamos estar e dentro do propósito do ensinamento dele. Então, se o Senhor ensinou isso para aqueles ouvintes originais, nós precisamos entender que nós não devemos fugir de anunciar todo o desígnio de Deus, e esse é um ponto também que precisa ser abordado, e é sobre isso que nós vamos falar hoje à noite, sobre esse aspecto da dádiva, o dadivar, o dar. Conectando o capítulo anterior, porque é uma sequência lógica de ensinamento com o que nós estamos tendo agora, nós podemos perceber que o Senhor Jesus disse que Deus dá sol e chuva para justos e injustos, maus e bons. Então esse é o parâmetro, o próprio Deus que dá boas dádivas. Então nós ainda estamos dentro da perspectiva do dar. Agora, o interessante a se observar dentro dessa característica de conectividade do texto anterior com o que vem, um novo capítulo, uma nova sessão, é que nós temos uma conectividade e nós temos um desdobramento de ampliar o raciocínio e o ensino. Vou dizer com outras palavras o que acabei de falar. O ensinamento do Senhor estava sendo um ensinamento que condenava atitudes inadequadas de um coração inadequado. Quando então nas antiteses ou antínteses nós encontramos o Senhor condenando o falar contra o irmão de forma dolosa, nós encontramos o não tratar a esposa de forma adequada, até mesmo adulterando no coração, olhar com pensamento impuro, juramentos falsos. Então todas as atitudes que eram atitudes depreciativas e negativas. Nós encontramos a retaliação, o devolver na mesma medida o que foi recebido, e o ódio aos inimigos. Então todas essas atitudes são atitudes inadequadas, de um coração inadequado. Nós falamos sobre a disposição interna que gera atitudes inadequadas de forma externa, né? Porque é a questão da prática pecaminosa, mas a conexão entre o interior e o exterior, nós falamos sobre isso. Agora o Senhor Jesus vai condenar a hipocrisia no aspecto de que há atitudes adequadas, mas com um coração inadequado. E é muito interessante isso. Por quê? Porque quando nós olhamos para o padrão de Deus, nós não devemos perceber somente a questão do fazer,
mas a questão do porquê fazer, a motivação, por que eu faço, qual a minha intenção. E então nós partimos do ponto de que o Senhor não só aceita o que é correto, mas Ele vai aceitar acima de tudo aquilo que é feito com a motivação correta. Então os judeus, eles tinham 3 pilares da devoção prática e particular da vida judaica, que era o dar esmolas, o orar e o jejuar. Todas essas atitudes, todas essas atividades eram atividades piedosas dentro da religião judaica. E então o Senhor Jesus, Ele vai redirecionar essas atitudes de devoção para uma prática não só adequada como era feito e era adequado em alguns aspectos, mas com a realidade correta. E aqui nós encontramos então o verso 1 como sendo um resumo daquilo que vai vir nessas 3 reorientações. Observe o verso 1 do capítulo 6, é como se fosse um título, e então essas 3 realidades, elas são colocadas pelo Senhor Jesus dentro de uma mesma observação. Então dê uma olhadinha no verso 1, que é o título dessas 3 realidades: jejum, oração e esmola, vindo de trás para frente. Então diz assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. Então nós temos aqui o exercício da justiça, mas que não é vivenciada para se mostrar, né? Guarde para que vocês não exerçam a justiça de vocês diante dos homens, com o fim de ser visto por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Aí nós encontramos então, do versículo 2 ao versículo de número 4, como nós devemos dar esmolas. E dentro desse sumário, dentro desse título inicial, dentro desse esboço que vai nortear o dar esmolas, mas não só dentro desse aspecto também, mas dentro da oração. E depois, a oração do verso 5 ao verso 8, e depois do verso 16 até o verso 17, o sobre jejuar. Qual o parâmetro que nós encontramos no verso 1 e nessas 3 realidades? Nós encontramos então, em cada caso, o seguinte padrão. Primeiro, há uma advertência de que não deve se fazer algo com a intenção de se mostrar para o outro. Então, todos os 3 casos nós temos essa advertência. Em segundo lugar, nós temos a garantia daqueles que querem se mostrar, ganharão somente aquilo que eles estão com a intenção. Eles não querem se mostrar, então eles vão ganhar apenas a amostra do que eles fizeram. A recompensa será então o reconhecimento daqueles que viram. Então, você quer então se mostrar, o outro já viu, beleza, é isso que você vai ganhar, apenas a admiração do outro. Em terceiro lugar, a instrução para que seja realizado aquele ato específico em secreto, ou seja, o dar esmolas em secreto, o orar em secreto e o jejuar em secreto. E por fim, o quarto e último aspecto, que é o aspecto de que o Senhor que vê em secreto há de recompensar. Se você faz em secreto, então saiba que Deus há de recompensar. E é também esse o norte que nós vamos ter sobre o nosso tema hoje. E é com base nessa premissa que nós vamos meditar sobre o seguinte tema: justiça que dá sem hipocrisia. A grande realidade é que quando nós olhamos para a religião, há uma grande facilidade na religião de que aqueles que praticam a religião sejam hipócritas. É muito fácil. Por quê? Porque nós fazemos aquilo que é correto, mas a motivação e a disposição interna precisa ser uma disposição regenerada, transformada, para que então aquilo que é externo e aquilo que é preconizado, aquilo que é falado, aquilo que é incentivado no meio daqueles que são religiosos, então é muito natural que seja vivenciado aquilo que é incentivado, propalado, ensinado. E quando não há uma disposição interna adequada, então se faz corretamente aquilo que é exterior, mas o que baliza as nossas atitudes é o interior e não o exterior. Vou exemplificar. Se eu aqui
chegar e ficar falando para vocês, e esse é um cuidado que eu preciso ter também: deem esmolas, façam isso, deem dízimo e façam tudo aquilo. O que eu poderei estar incentivando? Atitudes que são positivas, mas são realizadas com motivações equivocadas e errôneas. Às vezes até por uma pressão, você vai fazer porque eu estou falando para você fazer, ou até mesmo por uma emoção ou coisa dessa natureza. Então é muito fácil na nossa abordagem, e eu mesmo quando estava preparando o sermão estava a refletir sobre isso, porque ainda que eu ensine o que é correto, mas eu preciso ensinar com a motivação correta, eu preciso falar sobre a graça, porque a graça que nos motiva a dar, é o entendimento do amor de Deus para conosco. Então de forma alguma eu quero ser pedante aqui, ou até mesmo falar que você tem que dar porque você tem que dar. Então dê e simplesmente dê, não é isso. Não é isso que nós estamos falando. Nós temos que dar, nós temos que fazer o que é correto, mas nós devemos fazer dentro do princípio correto. Agora também nós não podemos achar que a graça diminui ou banaliza as nossas atitudes e as nossas atividades. Porque o que se tem por ensinamento errôneo aí é que a graça faz isso. A graça inclusive abaixa o padrão. E não é isso. Inclusive o versículo de número 48 do capítulo 5, que é o último versículo do capítulo 5, diz o quê? Portanto, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então, o padrão de Deus é muito elevado. A graça não abaixa o padrão de Deus, pelo contrário, o padrão é muito elevado. Agora, a minha moralidade não vai fazer com que eu alcance o padrão de Deus. Agora, Deus não abaixa o padrão dele por causa da minha realidade, pelo contrário, Ele deseja que nós sejamos iguais a Ele, o padrão é Ele mesmo. Por que eu estou dizendo isso? Porque certa feita eu vi uma moça falando o seguinte: olha, eu falei para um rapaz que não era nem cristão nem evangélico, né, sobre a graça de Deus, e foi uma conversa maravilhosa. E ele ficava falando: me conte mais sobre essa graça, me conte mais sobre essa graça. E parece até que era algo positivo, mas na verdade era uma intenção de olhar para a graça de Deus como algo que permite algumas realidades. Já que nós somos pecadores mesmo e a graça de Deus nos alcançou, então nós não podemos fazer nada para alcançar essa graça. Se a graça é um favor imerecido, então assim as pessoas diminuem o padrão de Deus e banalizam a graça, pensando que a graça veio para justificar o pecado, quando na verdade a graça do Senhor veio ao nosso encontro para justificar o pecador, como diz Dietrich Bonhoeffer. Então nós temos que entender, meus amados irmãos, que o padrão de Deus é elevado, e nós não podemos diminuir esse padrão do Senhor Deus. Olhando para o texto, nós entendemos que é algo comum dos judeus, algo comum para os discípulos do Senhor, e a lei judaica sempre falava sobre ajudar o pobre, sobre ajudar o necessitado, e isso era muito comum dentro da lei judaica. Então é algo que está impregnado na cultura daquele povo. Nós vamos ajudar, nós temos que ajudar. Então existiam várias leis que falavam que o judeu precisava ajudar os necessitados. Sobre as esmolas, os judeus se orgulhavam porque davam. Eles achavam que eles eram considerados melhores porque eles davam. Existia até mesmo um momento próprio dentro da cultura judaica, que era o momento de dar esmolas. É por isso que o texto diz assim, quando pois deres esmolas, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas. Então Jesus está acusando pessoas específicas. Não é uma situação hipotética, não, é uma realidade específica. Ele está dizendo: olha, existem alguns hipócritas, quando vocês, meus discípulos, forem dar esmolas, não sejam iguais a estes. E como é que esses agem? Eles dão esmolas tocando a trombeta nas sinagogas e nas ruas. Então a ideia é a seguinte: dentro da interpretação bíblica, existia um momento próprio, assim como nós temos um momento próprio de entrega de dízimos e ofertas, existia um momento próprio na sinagoga que se dava esmolas, e um momento próprio na rua. Alguns comentaristas até chegam a pensar
que o tocar trombeta aqui era algo mesmo literal, de se tocar trombeta para chamar as pessoas. Mas nós não concordamos, e quando eu falo nós, eu estou falando eu e vários outros comentaristas, a maioria dos comentaristas bíblicos, não vou citá-los aqui, mas nós entendemos que o Senhor, no Sermão do Monte, usa muita figura de linguagem. Então, ainda que não fosse um tocar da trombeta literal, mas ainda assim era um chamar a atenção para aquele momento específico e aquele momento próprio. Então, se chamava a atenção nas ruas, para que naquele momento específico, os judeus tinham muito disso, né? Horários de oração, horários específicos de jejum, dias específicos de jejum e também de doação de esmolas. Então, era muito próprio se aproveitar, se valer de momentos. O próprio Senhor Jesus fala isso, que eles oravam nas praças, então era na rua mesmo, no público. Eles tinham os horários de oração, então eles saíam de casa um pouco atrasado, e quando dava o horário de oração, eles paravam e oravam nas praças com a intenção de ser vistos, e quando eles davam esmola nas ruas, eles davam a esmola no momento próprio também com a intenção de ser notado por outros. Então isso era muito próprio da cultura judaica, e o Senhor vai dizer então que eles não devem só fazer aquilo que é certo, mas eles precisam fazer aquilo dentro da motivação correta. Quando nós olhamos a palavra grega serdes vistos, que aparece constantemente no texto, nós temos a seguinte palavra, teatenai, que é a mesma raiz para teatro, ser visto, ser apresentado. Então é a ideia de apresentação, é aquela ideia de show, né? Que também é uma palavra inglesa que quer dizer mostrar, né? Apresentar. Então, é dentro dessa concepção que o Senhor está mostrando a hipocrisia. A intenção é mostrar, ser visto. E, inclusive, a palavra hipócrites, que é a palavra grega e que é transliterada para o português como hipócrita, é a tradução, mas uma tradução literal, né? É a ideia da cultura grega que existia naquela época, e o hipócrita era o ator. Então, quando Jesus usa essa expressão não tem a conotação como existe hoje, da falsidade, né? Essa é a conotação mais comum hoje, mas naquela época a conotação mais comum era do ator, inclusive o ator que usava máscaras. Então, o que é que ele fazia? Ele encenava, ele estava diante dos outros fingindo ser algo que ele não era, e Jesus usa essa expressão. E a ideia é que há uma disposição desconexa da realidade com o que se é apresentado. Então é um fingimento, é uma apresentação pueril, porque a intenção é totalmente oposta da realidade vivenciada. É no sentido totalmente contrário. Então qual é a intenção? Eu dou pensando no outro. Melhor dizendo, essa é a atitude, né? Eu dou pensando no outro, mas a intenção não era essa. A intenção é o quê? Eu quero que os outros falem bem de mim. Então, no final das contas, não era um dar, mas era uma busca em receber. Então, é isso que o Senhor Jesus está condenando. Jesus está condenando o aspecto visível da lei com a intenção de receber glória, de receber elogios, de receber aplausos. Então o Senhor Jesus está indo no âmago da religião. O âmago da religião é a motivação e não a atividade em si. Qual o princípio eterno que está sendo colocado aqui? E o princípio eterno é a relação de que nós olhamos para Deus. Nós precisamos ser perfeitos como perfeito é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai, nós somos filhos do Senhor e nós precisamos agir como o Senhor agia. Agora, quando nós olhamos para o versículo de número 2, nós temos a premissa de que os discípulos do Senhor agem dando esmolas. Porque não diz assim, olha, vocês precisam dar esmolas. Já parte do seguinte pressuposto: quando deres esmola, façam assim.
Então a premissa aqui é que o discípulo do Senhor, ele dá. Agora, quando nós olhamos para a realidade vivenciada no cristianismo do tempo presente, nós encontramos uma dificuldade que vai além da dificuldade proposta pelo Senhor aqui. Porque existem pessoas que são cristãs que nem dão. Então, como eles podem ser acusados de hipócritas se eles não têm nem a atitude correta, porque a motivação não é correta? E aqui nós encontramos o que o bispo Ryle coloca, e ele coloca muito bem, que muitos são ricos para si mesmos, mas pobres para com Deus. Então a condenação é para aqueles que dão e que são hipócritas. E a verdade é que muitos sequer podem ser condenados pelas palavras de Jesus, porque estão muito aquém dessa realidade. Eles estão tão aquém dessa realidade que eles não são nem considerados como hipócritas. Eles já são demonstrados como anticristãos, porque um verdadeiro cristão, ele vive de acordo com o cristianismo, e a apostasia está tão grande em muitos círculos, que as pessoas são tão apegadas ao dinheiro que elas não dão, elas não pensam no outro, só pensam em si mesmas. E quando nós olhamos o princípio bíblico, inclusive a parábola do bom samaritano, é aquele que vê a necessidade do outro e socorre. E Jesus disse para aquele escriba, aquele intérprete da lei, que aquele era precisamente o que amou ao próximo, e não os religiosos que passaram de largo, fazendo acepção de pessoas, porque até mesmo a lei condenava aspectos de tocar em morto ou coisas dessa natureza. Então nós precisamos entender isso, meus amados irmãos. O que eu quero dizer aqui então é que, assim como no contexto do Sermão do Monte, a prática do verdadeiro cristianismo não é uma disposição natural, eu não quero ser moralista ao ponto de dizer, volto àquele ponto de que você tem que dar e que melhor são aqueles que dão. Não, nenhum de nós temos uma disposição natural para dar, entenda isso. Nenhum de nós pensamos o seguinte: eu vou dar para o outro. Nós naturalmente queremos para nós. Assim como no Sermão do Monte não havia uma disposição natural para ser fiel a uma mulher, e nós já falamos sobre isso, assim como não havia uma disposição natural para amar o inimigo, isso é contracultural, e tantas outras realidades que já foram ditas aqui, não vou voltar a essas. Assim como nós falamos que não é uma disposição natural cumprir a vontade de Deus, assim também não é uma disposição natural dar. Agora, a grande questão é que alguns dão, mas com a motivação errônea. Então não é uma disposição natural, é uma disposição que tem uma intenção de receber algo em troca. E é por isso que eu não quero ser moralista neste ponto, dizendo que existem aqueles que são melhores do que outros porque dão. Eu estou nivelando todos nós por baixo, dizendo o seguinte: nenhum de nós temos uma atividade natural de dar. Agora, isso não implica em entender que a graça de Deus nos deixa onde nós estamos. Já que não é uma disposição natural minha, já que todo mundo é assim, então eu não vou fazer nada. Pelo contrário, se a graça de Deus nos alcançou, verdadeiramente nos modificou, então nós somos impelidos e não há outro meio de vivermos o cristianismo se não for para dar. É esse o ponto principal aqui. O que o bispo Ryle coloca, e ele coloca muito bem dentro desse princípio, é o seguinte: um Salvador sempre disposto a dar, deveria ter discípulos igualmente dispostos a contribuir. Não há como nós olharmos para Cristo, que deu tudo, deu a própria vida por nós, e nós dizermos que somos seguidores do Senhor Jesus Cristo e não andarmos como Ele andou. Ele deu, mas eu não dou. Ele amou, mas eu não amo. Não há tal possibilidade na vida dos cristãos. Então, percebam que eu não estou falando sobre uma abordagem humana com motivações pessoais para fazer o bem para o outro. Mas eu estou falando de uma abordagem espiritual, de uma transformação espiritual que transforma as minhas atitudes. E aqui vem uma grande questão:
que vai pegar no ego do nosso ser e que vai apertar e nos esmagar, que é pesado, mas é verdade. Se você é tão apegado ao seu dinheiro, há uma grande possibilidade de você servir ao seu dinheiro e nunca ter servido a Deus. Porque está dentro do contexto do Sermão do Monte. E existe até mesmo aquele ditado popular, que é popular dentro da igreja, não é popular fora da igreja, é o ditado evangélico, melhor dizendo, né? Que diz assim: a última coisa a se converter na vida de uma pessoa é o quê? O bolso. Você até sabe qual é o ditado popular, tá vendo? Mas eu entendo o que esse ditado quer dizer, entendo, mas eu prefiro o que o próprio contexto do Sermão do Monte mostra. E se você der uma olhadinha, você vai ver isso. Capítulo 6, no próprio capítulo que nós começamos a estudar hoje. Dê uma olhadinha aí, verso 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Por que eu não dou? Porque eu estou pensando em mim para guardar e para ter. Mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Eu quero dinheiro para quê? O dinheiro é um meio para eu servir outros? Ou o dinheiro é um meio para eu me servir? O dinheiro é um meio para eu servir a Deus? Ou o dinheiro é um meio para eu ter as coisas? E quando eu falo eu ter as coisas, eu não estou dizendo precisamente que você tem que ser abnegado 100% no aspecto de não ter nada. E é natural que você tenha e se mantenha, Deus dá. Mas eu estou dizendo no aspecto da intenção do coração. Eu estou falando no aspecto da motivação do coração, e Deus sabe, Deus sabe. É por isso que o verso 24, ainda do capítulo 6, diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então nós precisamos entender que no contexto do Sermão do Monte, o dinheiro está sendo dito como e sendo colocado pelo Senhor Jesus como um Deus que está em total rivalidade, em contraposição com o verdadeiro cristianismo, com o verdadeiro Deus. Agora, lógico que a riqueza em si não é ruim, mas a riqueza, ela pode estar na vida de um cristão, mas um cristão, ele vive a riqueza como uma forma de servir. A sua riqueza, ela é colocada a serviço do reino e do bem do outro. E o interessante é que o R6 Pro disse que muitas vezes nós imitamos os fariseus mais do que a Cristo, com a intenção de sermos vistos, com a intenção de termos, com a intenção de acharmos que somos bons. Que nós possamos ser seguidores do Senhor e que nós venhamos nos arrepender diariamente das nossas faltas, nesse particular. Portanto, pensemos um pouco sobre essa questão na nossa vida. E ao passo que eu vou pregando, faça incursões com o seu próprio coração. Analise a si mesmo, veja como você trata o dinheiro, o que o dinheiro tem sido na sua vida, um meio ou um fim? Ainda olhando para a questão dessa realidade do dar sem hipocrisia, nós precisamos entender que o dar não é uma opção para o cristão. É um imperativo, é algo que precisa acontecer na vida do cristão. Então, quando nós passamos dias, meses, quiçá anos, sem abençoar outras pessoas com o nosso recurso, o nosso cristianismo está muito aquém do que significa ser verdadeiramente seguidor do Senhor. Alguns
pensam que nós temos, no contexto do Senhor, que nos esconder, olhando agora para a questão da hipocrisia, que o Senhor está condenando aqui. O que é que o texto diz? Que quando você for fazer algo, faça sem que o outro saiba. E aí isso significa o quê? Que a gente tem que esconder, né? Se a gente for fazer alguma coisa, se esconda o máximo possível para que ninguém saiba. Lógico que não é isso que está sendo dito aqui. Eu vou exemplificar. Um professor meu, que já até faleceu, professor no seminário, ele disse que ele orava no escritório. E no escritório, na porta, tinha uma janelinha de vidro. E ele disse que ele ia orar no período de oração comum dele. E tinha a secretária e as pessoas que trabalhavam na igreja e um fluxo na igreja. E ele dizia que ele queria se esconder embaixo da mesa na hora que ele estivesse orando, para que ninguém soubesse que ele estava orando. Por quê? Porque Jesus disse: quando você for orar, ore em secreto e teu pai que vem em secreto vai te recompensar. Então ele dizia que ele queria se esconder o máximo para que ninguém soubesse que ele estava orando. Depois ele foi avaliando e ele falando bem assim: poxa, mas é isso que a Bíblia diz mesmo? E então ele foi reavaliando e ele viu que não era isso que significava. O que nós queremos dizer e o que Jesus quis dizer nessa realidade, o que eu quero dizer e o que nós queremos dizer e o que Jesus disse é a mesma coisa dentro da nossa concepção, é que a intenção é que está em jogo e em voga aqui, porque inclusive o texto não pode contradizer a si mesmo, porque se você olhar Mateus capítulo 5 verso 16, que é o contexto do Sermão do Monte, se você virar só a sua página, você já vai chegar nesse texto. Mateus 5,16 diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Então perceba que não é algo que está sendo contradito aqui. Jesus está dizendo que em algum tempo é para mostrar as nossas obras e outras está dizendo que é para esconder. Como isso pode acontecer? A questão está na intencionalidade. Então nós temos que fazer para a glória de Deus, para que outros vejam Cristo em nós e glorifiquem a Deus. Então tem a questão da motivação, da intenção. E aqui no texto o Senhor está dizendo o seguinte: esses hipócritas, verso 2, dão as suas esmolas nas sinagogas e nas ruas para serem glorificados pelos homens. Então o que eles querem é a glória pessoal. Enquanto no capítulo 5, no verso 16, aquele que é sal e luz, ele brilha nesse mundo para que outros vejam as obras destes e glorifiquem a Deus que está nos céus. Então a disposição é invertida. Isso quer dizer que em alguns momentos você vai fazer e as pessoas vão saber. E você não precisa ficar fazendo escondido. Agora, se você luta contra esse pecado, aí sim você precisa fazer escondido. Se é uma luta, se é uma tentação para você, então faça escondido. Agora, se é algo natural e que se a sua disposição interna é tão natural de fazer o que agrada a Deus, e não há essa luta, então não há problema nenhum em nós realizarmos algo e outra pessoa ver. A questão toda é fazer com a intenção de ser visto. O meu objetivo é que outros vejam. Então aqui é que está o grande problema. É a busca da glória pessoal que suplanta a glória de Deus. O que a pessoa faz sem a intenção de ganhar os holofotes e os aplausos. Então se essa for a intenção, eu tiro os holofotes da obra de Deus e eu coloco os holofotes na minha própria vida. E a minha intenção é receber os elogios que pertencem somente a Deus. E a glória deve ser exclusiva do Senhor. E o louvor somente a Deus. Então a pessoa faz para que o nome dele seja conhecido. E o nome de Deus há de ser colocado na sarjeta, no esquecimento pela vida daquele que não santifica o nome do Senhor. E não promove o nome do Senhor. O que nós estamos dizendo aqui é o que Jesus quis dizer. No seguinte aspecto: uma justiça vivida nas normas do reino se esconde para que Deus seja glorificado. A ideia é essa, que nós venhamos nos esconder para que Deus seja glorificado, que nós venhamos diminuir para que Ele cresça.
Agora, qualquer tipo de justiça que leva à ostentação, essa justiça é condenada. Nós não devemos trocar a glória do Senhor pela idolatria pessoal, porque em última análise, o que a pessoa quer é chamar a atenção para si mesma. Portanto, investigue a motivação do seu coração, veja o que está por trás das suas ações, das suas atitudes, perscrute o íntimo do seu ser e perceba se o que você está fazendo é para Deus e para o bem do próximo, ou se é para você mesmo. Se lá no fundo você está abrigando uma disposição egoísta, então você precisa colocar para fora, pedir perdão a Deus, colocar para fora em oração, se arrepender. Antes de nós fazermos algo por alguém, nós devemos investigar o nosso próprio coração, para que possamos não só fazer a coisa certa, mas fazermos com a motivação certa. E se você achar alguma falta nessa investigação do próprio coração, isso não quer dizer que você vai paralisar diante da realidade, se paralisar e não ajudar. Não, pelo contrário, você precisa fazer. Não é, existe algo errado em mim, eu vou deixar de fazer. Não, agora eu vou fazer, mas vou fazer com a motivação correta. O remédio para a hipocrisia não é parar de dar, mas fazer em segredo até mesmo de nós. É isso que o texto está querendo dizer. É por isso que o texto diz: o que sua mão for fazer, a sua mão direita, esconde até mesmo da sua mão esquerda. A ideia é que antes de nós darmos algo para alguém, nós temos que nos dar para Deus. É essa a ideia. A doação é estimulada pela obediência a Deus. Deus disse: é o melhor para o outro e eu vou fazer porque eu amo ao Senhor. E é por isso que eu faço somente para que o Senhor saiba, e Ele sabe. Então a minha intenção é fazer porque Deus é o meu parâmetro e não o outro. E o interessante é que isso vai humilhar o nosso ego e nós não vamos procurar uma glória pessoal e o orgulho natural, antes nós vamos glorificar a Deus. E a ideia de dar com a mão direita, se esquecendo ou anulando o conhecimento da esquerda, é uma figura de linguagem dentro da integralidade do ser, do interno com o externo. Então, mesmo que o externo seja feito corretamente, se internamente eu faço com a motivação errônea, então tudo está comprometido, tudo é inaceitável aos olhos do Senhor. O Senhor repreende por completo aquela minha atitude. E a ideia, portanto, é: faça para que nem você mesmo saiba. É essa a ideia. Você dá com a direita, mas você não anuncia nem com a esquerda, nem para si mesmo. Você não fala assim: olha como eu sou bom, olha, eu dei para as pessoas, como alguns infelizmente fazem. Eles falam para outros o que fizeram, porque na verdade eles falam aquilo para eles mesmos. Antes de falar para outros, eles estão falando para eles: olha como eu sou bom, olha como eu dou, olha como eu ajudo. Então, no final das contas, nós precisamos, antes de ocultar de outros, nós precisamos ocultar de nós mesmos. Eu já vi pessoas fazendo isso, e com certeza você já viu também. E você sabe que há um orgulho pessoal ali. Fazendo o quê? Contando o que fez de bom para o outro, o quanto ele doou e o quanto ele deu. Você já viu pessoas assim? Talvez você não tenha nem visto, talvez você já tenha agido assim. É aquela pessoa que faz e tem orgulho de falar que fez, e você sabe que ela está falando para se exaltar. Agora, eu também já vi pessoas que fizeram e que não se lembravam do bem que fizeram para outros. E é precisamente esse o sentido que o Senhor está falando. E quando alguém chama a atenção: você lembra quando você fez isso e isso pelo outro? Aí ele para e pensa assim: olha, nem lembrava. É esse o sentido de você fazer e não anunciar para a sua mão esquerda. E acredito que é nesse sentido, inclusive, que o Senhor disse que naquele grande dia, Mateus 25, do versículo 34 ao 40, Ele vai dizer para alguns: entrem no reino do Senhor.
E o interessante é que o texto diz o seguinte: então dirá ao rei, aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me abrigastes, estava nu e me vestistes, enfermo me visitaste, presos e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, te vimos com sede e te demos de beber? Vimos que o Senhor era forasteiro e hospedamos ao Senhor? Fomos lhe visitar na cadeia, quando o Senhor estava enfermo? Quando isso aconteceu? Eles não chegam lá ostentando os seus atos de justiça. Pelo contrário, o Senhor é que os lembra, dizendo: quando vocês fizeram isso a um dos pequeninos, fizeram a mim. Portanto, meus amados irmãos, a justiça do reino excede em muito a justiça dos fariseus e dos escribas, dos religiosos, da falsa religião. A religião humana e falsa finge que vai dar, mas a intenção é receber. Eu estou dando, mas lá no fundo, a minha intenção é ganhar algo em troca. É assim que muitos dão em várias religiões. Eu dou com a intenção de reencarnar, e na minha reencarnação ser uma reencarnação perfeita, maravilhosa, no shake, cheio de dinheiro. Eu dou porque alguém pediu, fica insistindo. Eu dou e mostro. Então, pensemos no aspecto das nossas volições, das nossas disposições, das nossas vontades. Nós temos vontade de dar, e eu não estou querendo dizer que você não luta contra essa disposição natural que é não dar. Eu estou dizendo que você faz e você fica feliz por agradar a Deus, e você sente vontade porque Deus coloca essa disposição no seu coração, que é contranatural, que é contracultural. Portanto, nós precisamos entender que o fazer é bom, mas o fazer com a motivação correta é bem melhor. Uma aplicação bem moderna para os nossos dias está nas redes sociais. O fazer com a intenção de se mostrar, não é verdade? Por quê? Porque hoje você pode fazer algo e ninguém vê, porque ninguém está próximo. Mas é muito fácil que todo mundo saiba o que você fez. O que é que você faz? É só tirar uma fotinha. É só dar uma filmada. Eu tenho 5.000 seguidores, então o que antigamente a pessoa tinha que tocar a trombeta, eu vou doar aqui, para que as pessoas vissem, hoje você faz, ninguém vê, mas depois você publica e o mundo inteiro vê. Agora, da mesma realidade que o Senhor não está condenando o dar, eu também não estou aqui condenando o uso das redes sociais em relação àquilo que você faz. E eu não entendo que você pensaria isso de mim, sendo que eu já vim falando que o problema aqui não é o outro ver. Então, ou até mesmo eu fazer diante de outros, não há problema quanto a isso. Agora, o que eu estou querendo dizer é que há uma linha bem fina, e eu gosto muito dessa expressão, uma linha bem tênue, entre o fazer e mostrar com a intenção de que outros vejam e me aplaudam. Então você pode usar as redes sociais para a glória de Deus, para promover o Evangelho. Você faz uma programação e você anuncia o que você fez, mas a sua intenção é glorificar a Deus. Agora, se a sua intenção é falar bem da sua igreja, falar bem da sua motivação, falar bem do que você fez, olha como nós somos diferentes, olha como a nossa igreja é diferenciada. Então, na intenção do seu coração, você está fazendo para você mesmo. Então, não faça com a intenção de ter curtidas. Inclusive, se não tiver, ótimo. Se tiver, bem. Se não tiver, bem também. Porque a sua intenção não é essa. Pouco importa quantos viram. O que importa é o que nós fazemos para Deus. Então, a vida vivida dentro desse contexto é vivida na plateia de um só, Deus.
Só Deus precisa ver o que eu faço. E é essa motivação do texto, inclusive. Se esconda de todo mundo, mas saiba que Deus vê. Ele é o Deus que tudo vê. E basta que Ele veja. E Ele ainda há de recompensar. Ele é tão magnífico, tão maravilhoso, tão gracioso, que Ele nem precisava recompensar. Mas Ele vai recompensar. Agora vem uma lógica aqui. Se a gente faz também com a intenção de receber a recompensa do Senhor, nós estamos fazendo com a motivação errônea. Eu estou fazendo porque lá no céu eu vou ter galardões. Então, no final das contas, eu estou fazendo com a intenção de receber. Mas o Senhor, o que Ele está dizendo aqui é o seguinte: na terra é complicado mesmo você realizar algo e as pessoas não lhe incentivarem, não baterem palmas, não aplaudirem, não falar bem. Imagine, você faz algo e as pessoas às vezes até criticam o bem que você faz. É difícil. Mas saibam o seguinte: Deus vê e Ele vai recompensar. Então é uma motivação que Ele nos dá, mas não é uma barganha. Eu dou com a intenção de receber, porque o Evangelho é sobre dar, e Cristo deu para nós vida eterna. Então nós já não precisamos de mais nada, porque nós recebemos antes de nós darmos. E tudo que nós temos é porque Ele antes nos deu. Como Davi disse, quando ele estava em um culto a Deus, ele disse: Senhor, nós recebemos das Tuas mãos e devolvemos para Ti. Então a intenção é que tudo vem do Senhor, e nós apenas devolvemos através de atitudes, através de atividades. Então a recompensa no versículo 4, que diz que a esmola feita em secreto, o nosso Pai que vem em secreto há de nos recompensar, nos motiva para a jornada, não para nós olharmos para o lado, mas para nós olharmos para o alto. E o interessante é que nós somos tendenciosos a olharmos para o lado. Eu estava até conversando certa feita com uma pessoa da igreja que dizia o seguinte: na igreja presbiteriana é algo que é transparente, então os recursos que adentram a igreja, nós comunicamos, lógico que não explicitamente para não humilhar ninguém ou envergonhar ninguém, mas as pessoas, por exemplo, sabem quanto eu ganho. Existe um relatório, um balancete financeiro, para que a gente saiba de onde está entrando as ofertas, os dízimos. Então algumas pessoas têm acesso, o que é natural, né? E uma pessoa em específico, sabendo de algumas pessoas que não dizimavam e não ofertavam, falava bem assim: essas pessoas me desestimulam a ofertar e a dizimar. Por quê? Porque eu oferto e dizimo, e essas usam da minha oferta e do meu dízimo, e outras não contribuem, só usufruem. O outro lado é errado, mas esse lado de cá também é errôneo. Por quê? Porque a nossa motivação nunca deve ser o outro. A nossa motivação sempre deve ser o Senhor Deus. Então não pense assim: o outro não faz, eu também não vou fazer. Ou não seja estimulado pelo que o outro faz. Se está todo mundo fazendo, eu também vou fazer. Pense o seguinte: Deus é quem diz, e eu faço porque Ele disse. E mesmo que as pessoas não saibam, ou qualquer coisa dessa natureza, o meu parâmetro de comparação jamais será o outro. O meu parâmetro de comparação sempre será o Senhor Deus. Sede perfeitos, porque perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então, não se sinta desestimulado pelas circunstâncias que lhe cercam. Faça, porque Deus observa todas as coisas. Se minha motivação for a recompensa dos homens, eu anulo a recompensa divina. É isso que o texto diz. Se você der com a intenção de ser visto, você já ganhou a sua recompensa. Era o elogio dos homens. Agora, se você der
sabendo que o Senhor há de recompensar, Ele realmente há de recompensar. São duas realidades autoexcludentes. Se minha motivação for glorificar a Deus, eu anulo a recompensa humana. E uma recompensa que cancela e anula a recompensa humana é a recompensa divina. Não espere a recompensa humana, espere a recompensa divina. Assim como seguir o Deus falso faz com que o verdadeiro seja anulado, conforme nós já lemos. Então, a intenção jamais deve ser uma motivação equivocada que deseja com que eu faça algo para receber algo. Sabe por quê? Porque se essa for a minha motivação, eu vou me frustrar. Porque eu vou querer e um dia eu não vou ter. E aí o ídolo do meu coração é uma satisfação pessoal. Agora, quando nós fazemos e pensamos na recompensa do Senhor, então nós não vamos ficar irados nem frustrados. Existe um conto cristão muito famoso, que talvez você já conheça, mas eu gostaria de narrá-lo, porque ele se adequa muito nesse ponto específico do que eu estou falando aqui agora. Ele diz que um casal de missionários americanos estavam chegando em casa nos Estados Unidos da América, depois de 50 anos de missões na África. E então, eles estavam numa viagem de retorno no navio, e eles vieram imaginando como seriam recebidos pela igreja que enviou, pela agência missionária e tudo mais. Ficaram imaginando, como é que eles vão, qual a festa que eles vão fazer para nós, os nossos familiares, amigos, como vai ser? E então, quando eles estão chegando no porto, eles conseguem avistar pessoas com bandeiras, banda, fanfarra, tudo preparado, o pessoal jogando confetes. Então eles pensaram, maravilha, eles estão prontos para nos receber de volta, que alegria. Mas eles estavam na segunda classe. Quando eles saem do navio, eles percebem que os papéis coloridos espalhados pelo chão só estavam lá sem as pessoas. E eles então ficaram calados, e o silêncio estava ali, e eles falaram, a festa deve ter sido por causa daqueles homens de terno no navio que estavam na primeira classe. Vamos embora. E então eles foram para casa, cansados da viagem, tristes, frustrados, pois não havia ninguém para esperá-los, nenhuma recompensa sequer. E então o marido chegou batendo a porta em casa, tudo mais, e ele que estava chateado, a esposa estava um pouco triste, mas certa que a realidade era outra. E então ele, antes de sair, bate a porta, dizendo, eu vou dar uma volta. E ironicamente ele diz, pergunta para o seu Deus se é isso que ele tem para nós depois de 50 anos de ministério. E ele foi sair para espairecer a mente, andou, e ao voltar ele encontrou a esposa mexendo na pia da cozinha. E ela estava de costas, e ele entrou e perguntou, em tom de deboche, e aí, você falou com seu Deus? Se é isso que ele tem para nos dar, depois de nós voltarmos para casa, renunciando 50 anos da nossa vida dedicados ao ministério? E a mulher, sem se virar, diz, sim, falei com ele. E o marido, então o que foi que ele lhe disse? E ela responde, Deus disse que nós ainda não chegamos em casa. Gostaria de concluir dizendo que Jesus curou pessoas, e quando ele curava muitas pessoas, ele dizia o seguinte, não diga o que aconteceu com você, não diga que eu fiz isso. Lógico que existe a história da salvação e um propósito muito bem definido aqui nisto. Ele fazia isso porque, como diz o Evangelho de João, ainda não era o tempo dele se manifestar como Messias. Era esse o objetivo central. Mas o ensino de Jesus aqui está exatamente em todos os momentos quando ele disse que não era para falar para outros o que ele havia feito. Porque ele não queria glória pessoal.
Imagine você tendo o poder de curar uma pessoa, de fazer um cego enxergar. Será que você não iria dizer o seguinte: olha o que eu fiz, olha o que o poder de Deus faz? Será que nós não iríamos falar para muitos? Alguns podem até pensar o seguinte: se Jesus viesse no século 21, ia ser tão mais fácil para pregar, todo mundo se convertia, fácil, ele iria vir, ele iria realizar milagres, ia ter muita gente que ia comprovar, ia filmar, colocava na internet e pronto, todo mundo iria ver quem era Jesus, e seria muito mais fácil o evangelho. Só que o evangelho não é sobre ver, não é sobre mostrar, o evangelho é sobre dar, e dar sem ninguém ver. É o evangelho da fé, que é vivenciado naquilo que não se vê, mas na confiança do que se não vê. É a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Quando Jesus foi para a cruz, alguns disseram: se tu és o Filho de Deus, desce daí mesmo, mostra para todos nós que o seu reino é esse. Mas o reino do Senhor não é sobre mostrar, não é sobre glória pessoal. O reino do Senhor é sobre sacrifício. Portanto, não pense que o seu dar é um sacrifício para você, porque Cristo já se sacrificou para lhe dar o que você precisa e o que eu preciso, vida eterna. É por isso que muitos discípulos abandonaram, e é por isso que ele morreu com poucas pessoas observando a sua morte. E é por isso, e mais importante, que ele ressuscitou e poucos viram o momento da sua ressurreição. Para falar a verdade, no momento mesmo, ninguém viu pouco tempo depois, ninguém dos seguidores de Cristo. Não foi quando as mulheres estavam lá e ali aconteceu, e então elas viram Jesus se levantando. Já encontraram o Senhor de pé. E ainda assim, é porque em algum aspecto as pessoas precisam ver para que isso seja anunciado. Mas acima de tudo, não seguimos pelo que vemos, mas seguimos pelo que cremos. Portanto, que nós não venhamos seguir o que os outros dizem quanto a nós, mas que nós venhamos seguir o Evangelho de Cristo Jesus fazendo, e que Ele cresça e que nós diminuamos para a glória do Senhor. Que o nome do Senhor seja engrandecido e que o benefício para o próximo aconteça, para que então o nome do Senhor seja evidenciado. Fiquemos em pé. Magnífico Deus, sabemos que a Tua palavra é viva e eficaz, poderosa até mesmo do que espada, e esse era o contexto da época. Se fôssemos falar no contexto de hoje, é poderosa até mais do que armas nucleares. E é por isso que, sabendo disso, eu prego a palavra do Senhor. Não fico aqui motivando com palavras piegas, trabalhando com a motivação, com choro ou com coisa dessa natureza, para que os teus filhos deem a outros e deem à igreja, que é uma forma também de dar a outros, porque a igreja usa os recursos para abençoar outros. Portanto, eu sei, ó Deus, que eu poderia, como muitas igrejas fazem, trabalhar com questões emocionais e até mesmo falar incisivamente: façam, 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 porque Deus quer, gritando, apelando para que eles façam. Mas ainda assim a motivação será uma motivação inadequada, e a atitude por si só seria condenável aos olhos do Senhor. Mas eu não quero dizer com isso, ó Deus, que eu não devo falar e ensinar para eles que eles devem fazer. Pelo contrário, eu acredito que fiz isso esta noite, mas fiz não com base no emocionalismo, mas com base na Tua palavra. Portanto, tenha misericórdia de nós para que apliquemos a Tua palavra. E eu não falo para eles me excetuando em tal realidade. Pelo contrário, sou um com eles, no mesmo barco, lutando contra as mazelas que ainda residem em mim,
mas que naquele grande e glorioso dia haverei de me ver livre delas, porque o Senhor há de me regenerar fisicamente, o meu corpo há de ser um novo corpo, na regeneração final, pela transformação do poder do teu Santo Espírito, e aí nenhum resquício do pecado mais habitará em mim, e que tal realidade que nos contemplará naquele grande e glorioso dia, que nós possamos entender que quando nós lutamos contra o pecado, nós apontamos para aquele dia e anunciamos aquele dia, mas quando nós não lutamos contra o pecado e as mazelas que habitam em nós, nós anunciamos com a nossa própria vida que nós amamos o pecado e a morte. Portanto, Deus, liberta-nos hoje da prisão dessa terra que é a riqueza, e eu falo prisão dessa terra porque o Senhor mesmo disse que quando nós amamos o dinheiro, nós somos servos do dinheiro, nós somos escravos do dinheiro. E quando eu falo prisão dessa terra, porque lá no céu não haverá moeda monetária, não haverá realidade monetária, não haverá moeda dentro desse aspecto de uns mais ricos do que outros, e barganha e compra e coisas dessa natureza, onde uns têm e outros não têm. E a pergunta é, se lá no céu nós não teremos essas divisões, porque nós as fazemos aqui na terra, Deus. Se lá no céu não vai haver nem pobre nem rico, porque aqui nós olhamos para o pobre e queremos olhar para ele, a fim de sermos diferente deles, sermos ricos. Quando nós olhamos no seguinte sentido, que eu possa trabalhar muito para não ser como este, mas que nós venhamos entender, Senhor, que até mesmo aqueles que nós não conhecemos, nós temos que ajudá-los. Agora, lógico que nós precisamos conhecê-los para ajudá-los mais efetivamente. Portanto, Deus, faz-nos cada vez mais cristãos de fato e de verdade, e não de língua, e não de palavras. Peço isso porque sei que somente o Senhor pode fazer isso. E por mais que eu motive alguém a fazer isso, se não for pela palavra do Senhor, ele pode fazer uma vez, outra vez, mas logo depois cairá em esquecimento. Porque a grande e verdadeira motivação vem do entendimento da cruz, vem do Evangelho de Cristo Jesus. Portanto, muda a nossa disposição natural para uma disposição sobrenatural que agrade ao Senhor. É assim que eu peço, em nome de Jesus. Agora, meus amados irmãos, ide em paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e maravilhoso Pai, que a consolação e a companhia do Divino Espírito Santo estejam com todos vocês, desde agora como para sempre. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.